Amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por essa oportunidade que temos de juntos meditar na palavra. E hoje nós vamos iniciar um estudo aqui falando sobre as disciplinas espirituais, né? Vamos saber aí o que é isso, como elas são importantes na nossa vida. Na verdade, elas são essenciais. E vamos assim estudar, vamos orar nesse primeiro momento inicial, pedindo a graça de Deus, porque é Ele que nos ensina todas as coisas, não é verdade? Vamos orar. Amado Deus, nós te agradecemos por esse privilégio que temos de poder mais uma vez estar juntos como igreja e meditar na tua palavra. A tua palavra é viva, eficaz, ela é poderosa, ela nos instrui em justiça, nos corrige, nos orienta, nos abençoa, nos encoraja. Muito obrigado, ó Deus, porque nela nós podemos crescer no Senhor. Dá-nos assim, pois, a tua graça, a tua sabedoria nesta hora, e que o teu Espírito possa falar profundamente ao nosso coração, e sejamos assim encorajados a perseverar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, nós vamos então falar sobre disciplinas espirituais. Eu quero, assim, inicialmente, fazer uma pergunta para os irmãos, né? Quantos aqui não gostaria de sair um pouco da superficialidade e mergulhar nas profundezas de Deus, do mundo espiritual? Quantos não gostariam de andar e viver no sobrenatural, viver as experiências maravilhosas de Deus? Quantos não gostariam, né, diante dos desafios que esse mundo muitas vezes se apresenta diante de nós, nos apresenta, superar cada um deles? Alguém gostaria? Né? Essa semana, uma criança falou assim para mim, estava aqui chegando no pátio, falou assim: eu queria ser um Homem-Aranha. Aí trepou naquele postezinho que tem ali. E o que será que ela estava querendo dizer? O que é ser um super-herói? Pode fazer tudo, né? Vencer assim os desafios, andar no sobrenatural, fazer coisas maravilhosas. É isso que todos nós gostaríamos, né? Na verdade, lá no fundo, nós gostaríamos de ser, de desfrutar disso. Olha, por exemplo, às vezes passamos por enfermidade, não queríamos logo ver essa enfermidade sendo curada. Às vezes encontramos pessoas que precisam da libertação, não queríamos logo ver a transformação dessas pessoas curadas, livres, abençoadas. É claro, né? Todos nós gostaríamos de também estar o tempo todo andando no sobrenatural. E o que será que nos impede? Ou melhor dizendo, o que será que pode nos proporcionar isso? Andar no sobrenatural, viver na dimensão assim do mundo espiritual, compreender melhor a dimensão do mundo espiritual. Pois é exatamente o que as disciplinas espirituais nos propiciam, nos proporcionam, quando nós aplicamos elas em nossas vidas. Disciplinas espirituais, na verdade, são os meios pelos quais nós vivemos e andamos no mundo espiritual. Nós, aplicando as disciplinas espirituais, nós vamos, por meio delas, crescer no Senhor, amadurecer no Senhor. Vamos aqui, inicialmente, ler Romanos capítulo 7, versículo 24. Paulo diz: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Olha só o anseio do coração de Paulo, né, quando ele escreve ali aos Romanos: quem me libertará do corpo desta morte? E ele conclui: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a Bíblia está aqui nos mostrando, o registro de Paulo, mostrando para nós que
Nós queremos crescer espiritualmente, queremos amadurecer. E é justamente através do exercício das disciplinas espirituais que nós crescemos, nós amadurecemos. E o que seriam essas disciplinas? São um caso como a meditação, meditar na palavra, meditar nas coisas da criação de Deus, o estudo bíblico, a oração, o jejum. Isso são disciplinas espirituais. Ah, pastor, mas isso aí eu sei, é disciplina, oração. Quem não sabe o que é oração? Quem não sabe o que é a importância de meditar na palavra? Pois é, essas são chamadas disciplinas clássicas. Elas são clássicas não só pelo fato delas serem antigas, mas é porque elas são essenciais na nossa vida espiritual. Porque são por meio das disciplinas, dessas disciplinas, que nós crescemos no Senhor. Nós amadurecemos. E nós começamos, sim, a experimentar o mundo, a profundeza do mundo espiritual. Nós começamos a mergulhar nas coisas que Deus separou para nós, porque nós somos seres espirituais. Amém? Nós não somos apenas aquilo que está aqui, na aparência. Não é a aparência de vocês, mas é o que está lá dentro de vocês. É o Cláudio interior, é a Célia interior, é a Rosana interior, é o Luiz interior, é o homem de Deus que está lá dentro e que se fortalece no Senhor e amadurece, cresce. E ele, assim, amadurecido, crescido, ele pode se fortalecer em Deus e ele pode andar no sobrenatural. Paulo não andou sobre as águas? Alguém aqui já experimentou essa experiência? Andar por sobre as águas? Andar por sobre as águas. Pedro, né? Eu falei Paulo, mas é Pedro que andou. Andar por sobre as águas foi algo que Pedro experimentou literalmente. Ele verdadeiramente andou por sobre as águas. Mas como é que você... Vamos abrir lá em Hebreus, no capítulo 5, versículo 13 e 14. Olha só o que diz o texto. Quem se alimenta de leite ainda é criança, não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Aqui a palavra de Deus está falando, né? O alimento sólido é para os espirituais. E o que o escritor aqui aos Hebreus quer dizer com isso? Aos espirituais. O que você me diria? A quem ele está se referindo quando ele fala? Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Os espirituais, lá em 1 Coríntios, fala que os espirituais discernem todas as coisas e de ninguém ele é discernido. Quem é o espiritual, na verdade? É o que estão vivendo uma outra dimensão, é o que está amadurecido. A pessoa que amadurece, né, ela começa a viver experiências do sobrenatural. Ela está vivendo, olhando não só na dimensão terrena, mas ela está observando as coisas que estão acontecendo também no mundo espiritual. Vamos também ler aqui João, capítulo 3, verso 9 a 12. Olha o que aconteceu, né? Nicodemos, ele era um mestre na lei, mas ele perguntou, como pode ser isso? Quando Jesus estava abordando sobre a questão do novo nascimento, nascer de novo. Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho.
Eu lhes falei das coisas terrenas, e vocês não creram. Como crerão se lhes falar das coisas celestiais? Então, Nicodemos, ele era um mestre. E quantos de nós, às vezes, ficamos boiando em certos assuntos, porque nós não conseguimos discernir. Do que será que ele está falando? Como será que pode isso acontecer? Às vezes, uma situação que você olha assim, isso não tem condição de ser realizado. Isso não tem como ser feito. Mas a palavra não declara que tudo é possível àquele que crê? A palavra não declara que tudo é possível para Deus? Essa sua causa, essa sua situação que você olha assim e aos olhos terrenos, nos olhos naturais, não tem jeito, para Deus tem jeito. Para Deus tem jeito. E o que acontece para nós, assim, vivermos esse sobrenatural? Para entendermos a importância das disciplinas espirituais e efetivamente aplicá-las na nossa vida. Tem algumas dificuldades para isso, né? Senão não teríamos bebês espirituais, não teríamos pessoas que não amadurecem, não se desenvolvem, e aí não dá para conversar sobre as coisas celestiais, como era o caso de Nicodemos, que apesar de ser um mestre na lei, ele não compreendia das coisas que Jesus estava falando, sobre nascer da água e do Espírito. Que dificuldades seriam essas? Bom, primeira coisa assim que eu quero mostrar para os irmãos, que tem aquela questão da mentalidade materialista. A mentalidade voltada apenas para o terreno, voltada para as ideias o que eles chamam da ciência, da comprovação científica, da lógica. Muito bem. Eu fico impressionado com muitos profissionais, médicos principalmente, que não dão glória a Deus, mesmo diante do milagre. Não dão. Alguns até, assim, reconhecem, talvez pela formação, pela cultura, eles falam assim, isso aí é um milagre. Tem alguns que falam assim, o seu caso só um milagre. Talvez como as pessoas às vezes costumam dizer, quando há o impossível, né, diante dos olhos deles, eles falam assim, isso aí só um milagre. Mas não acreditam, na verdade, no milagre. Isso aconteceu comigo, aconteceu já, eu creio, com a dona Olga, já aconteceu com a Zezé. O médico olha para a Zezé e fala assim, você é uma bomba ambulante, porque já aconteceu tantos problemas com você, você ainda está de pé, né? E aí eu cheguei nos médicos, em todos os médicos que eu já passei, voltados para a área respiratória, pneumologista, alergista, até o cardiologista e tantos outros, que olha aquele quadro que eu vivi, dos 21 dias no CTI, por causa da Covid, e eu ter passei pela embolia pulmonar, e nem fui entubado, porque quase cheguei a ser entubado. Ele falou assim, olha, você nasceu de novo, isso foi um milagre, isso que aconteceu. Então, já os 3 médicos que eu citei aqui já falaram isso, assim, isso aqui foi realmente um milagre. Aí os médicos vão e não dão um braço a torcer. Aí você, às vezes, chega lá, só você mostrando um laudo antes e um laudo depois, eles ainda dizem assim, você teve muita sorte. Né? Mas o Senhor conhece, né? Deus sabe, e nós temos que dar glória. Então a nossa mentalidade é muito presa ao mundo da materialidade, da lógica, daquilo que a gente pode calcular, daquilo que a gente pode ver. Então a gente tem que palpar as coisas para poder
acreditar. Mas a gente precisa superar isso, porque às vezes a nossa grande dificuldade é compreender as coisas que a gente não pode simplesmente explicar pela razão humana, mas precisamos crer no agir, no poder de Deus. Então, agora algo que a gente precisa entender, que isso é uma coisa que está impregnado em muitos de nós. Nós vivemos numa cultura assim, que tudo temos que provar, tudo temos que ter, tem que ser explicável. Por que está acontecendo isso comigo? Nós estamos sempre em busca de uma explicação racional, algo que isso vá nos dar a certeza de que é possível fazer. Mas as coisas que Deus faz, irmãos, muitas vezes não estão nem ligadas com a nossa razão, porque Deus é maior, Deus está acima de tudo, de todos, e Ele não pede explicação para ninguém para fazer. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Ele age, Ele opera, e agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Outra dificuldade, assim, acontece conosco, é não saber como fazer para explorar essa vida interior, esse homem interior que há dentro de nós. Deixa eu explicar de uma maneira que, assim, nós possamos compreender melhor. Todos aqui sabem sobre o quanto é importante orar? Eu creio que os irmãos sabem, né? Às vezes a gente não sabe como lidar, como se livrar das tentações, como lidar com o pecado. Em Hebreus mesmo fala que vocês não chegaram a lutar contra o pecado até a morte, como foi o caso de derramar sangue por causa da luta contra o pecado. E nós pensamos assim que às vezes o pecado é bom, Jesus já pagou o preço, já estou justificado diante de Deus, então não tem muito que preocupar com isso. Então isso é uma corrente que pensa de uma forma de que, já que o preço do pecado já está pago, então eu vou continuar pecando. Quando eu peco, eu peço perdão. Mas como eu posso permanecer no pecado se uma vez eu já fui liberto do pecado? Se a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus eu sou uma nova criatura, como eu posso ainda continuar convivendo com o pecado? Mas aí tem aqueles outros, não, você precisa obedecer aquilo que está aqui na palavra. Então você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, é o legalismo. Aí vai para um outro lado. Aí eu pergunto, qual é o valor da cruz de Cristo? Se alguém pudesse se salvar a si mesmo por praticar tudo aquilo que está ali nas Escrituras, na lei do Senhor, não precisava Jesus ter se oferecido como sacrifício vivo pelo nosso pecado. Então, vamos encontrar aqui um ponto de equilíbrio. Deus já pagou o preço do nosso pecado, mas nos cabe também agora uma coisa que precisamos realizar, é perseverar em obediência. E por causa disso, nós contamos com a graça do Senhor. Mas aí, como é que é isso, pastor? Eu não consigo lutar contra o pecado, eu ando no pecado e acabou, não tem jeito. Pois é, mas então tem alguma coisa errada. Você precisa nascer de novo. Porque viver no pecado não está em sintonia com aquilo que a palavra de Deus fala. Mas também dizer que você não tem pecado, você faz de Deus um mentiroso. Como é que vou encontrar o equilíbrio disso? Aí vem aí o poder da oração. Só para você imaginar o valor que tem a oração. O que Jesus disse para os seus discípulos? Mateus 26, 41. Jesus disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aí vem o poder da oração. Irmãos, nós hoje só estamos fazendo uma introdução, tá? A gente depois vai entrar aqui com mais detalhes nas disciplinas espirituais. Hoje eu só estou falando sobre a importância dessas disciplinas na nossa vida, e você está vendo aqui agora a importância da oração. A oração nos ajuda a vencer as fraquezas da nossa carne. Meditação. Josué, capítulo 1, versículo 8. Vamos abrir lá. Por que meditar? Meditar na palavra, meditar nas coisas de Deus, pensar nas coisas que são lá do alto.
Nós não queremos ser como aquele menino que falou, eu queria ser o Homem-Aranha, eu queria ser o super-herói, eu queria ser isso. Você não gosta? Você também não almeja viver no sobrenatural? Então nós precisamos aplicar as disciplinas espirituais na nossa vida. Josué capítulo 1, no versículo 8, diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você quer ser bem-sucedido? Você quer fazer as coisas e tudo dar certo? Medita na palavra. Medita nas coisas que são lá do alto. Ocupa a sua mente com as coisas que são lá de cima e você vai ver o resultado na sua vida. Vamos também abrir lá em Esdras, capítulo 8, 21, outra disciplina espiritual, o jejum. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornadas felizes para nós, para os nossos filhos e para tudo o que era nosso. Esdras apregoou ali um jejum. Qual a circunstância que estava acontecendo? O que estava acontecendo? Qual era a circunstância? Esdras tinha recebido a autorização para voltar à terra de Judá, para lá ver como é que estava o povo lá, os exilados, aquelas pessoas que estavam no cativeiro, estavam voltando. E Esdras recebeu a autorização para retornar lá para a terra de Judá. Só que havia muitos transtornos no caminho em relação a perigos de assaltos, havia guerras entre aqueles povos antigos, e eles estavam retornando com objetos de ouro, de prata, coisas que eram do santuário e coisas que eram deles mesmos, estavam voltando com as suas mulheres, com as suas crianças, estava sujeito a acontecer muitos problemas. E Esdras teve vergonha de pedir ajuda às autoridades da época para dar a eles proteção. Por que Esdras teve vergonha? Porque Esdras pregava e anunciava que servia um Deus poderoso, que tinha cuidado deles e que ele estaria retornando para justamente adorar esse Deus. Como é que ele agora ia chegar para as autoridades e falar assim, mas faz o seguinte, dá umas proteções para a gente, porque eu não sei se Deus pode nos livrar no meio do caminho e acontecer algum problema e tal. E olha só que situação que ele estava. É claro que ele não ia fazer isso, ele não ia envergonhar o nome do Senhor. O que ele fez? Ele jejuou, se humilhou diante do Senhor, para pedir a Deus ajuda, reconhecendo que ele era incapaz e que precisava da ajuda do Pai, precisava da graça do Senhor. E aconteceu que Deus prosperou a viagem deles, eles chegaram tudo lá sem qualquer problema, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Mas é necessário, muitas vezes, nós nos humilharmos diante do Senhor. Estudo é uma outra forma, é uma outra disciplina, estudar a palavra do Senhor. Lá em Oséias, no capítulo 4, versículo 6, diz o seguinte, o meu povo perece por falta de conhecimento. Às vezes tem situações que nós podemos entender melhor se nós conhecêssemos a palavra. Conhecer a palavra é também ter discernimento sobre o que fazer nesse tempo. Conhecer a palavra significa entender os propósitos de Deus para a nossa vida. Conhecer a palavra significa a gente não ser enganado pelos outros. Conhecer a palavra é importante. Estudar a palavra. Eu não estou agora falando de meditação. Eu estou falando agora de estudar. Tem certos assuntos, irmãos, que nós precisamos abrir as Escrituras, abrir os livros, consultar os teólogos, os profetas e estudar aquele assunto para entender. Então, estudar a palavra
é algo importante, é uma disciplina espiritual que nos dá conhecimento. O apóstolo Paulo, ele era um homem letrado, era uma pessoa que tinha muito conhecimento. O apóstolo Paulo, ele chegou a fazer parte do Sinédrio, que era o tribunal ilustre de Israel, mas ele considerou todo o conhecimento humano como coisa de nenhum valor, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. E a partir do momento que ele conseguiu compreender as coisas espirituais, Paulo escreveu coisas assim tremendas que estão aqui nas cartas paulinas para nós, para o nosso conhecimento, para o nosso entendimento. Então, olha, meditar na palavra e também nas coisas que são lá do alto, orar, jejuar, estudar as Escrituras e outras disciplinas. Existem outras disciplinas também que nós vamos conhecer ao longo desse tempo. Agora, ao longo dessa série, nós estamos iniciando hoje uma introdução sobre as disciplinas espirituais, são muito importantes para nós. Então, é essas coisas que a gente está aqui falando, que todo mundo sabe, que todo mundo conhece e tal, mas como agir, como operar, como a gente pode, por exemplo, meditar, como a gente pode estudar a palavra. Tem gente que não gosta de estudar. Não é só questão da Bíblia, não. Não gosta. Tem pessoas que não gostam de estudar. Porque estudar requer também um pouco de paciência. Requer disciplina. Muito bem, Cláudio. Requer disciplina da nossa parte. Bom, então nós vamos, através desse estudo que nós estamos fazendo, não é que a gente não reconheça a importância das disciplinas espirituais, mas às vezes nós não sabemos como fazer. Nós fizemos estudo aqui sobre oração. Nós temos muitos tipos de oração. Mas nós vamos agora aqui, falando sobre as disciplinas espirituais, como desenvolver a nossa vida de oração. O que é oração? Como nós podemos fazer isso? Às vezes, por não saber como fazer, como, na verdade, praticar as coisas, não faz mais, não pratica mais, não medita na palavra. Pega um versículo das Escrituras, fica, você lê de manhã, ou então escreve na porta da sua casa, do seu quarto, do seu armário, mas medita na palavra, medita sobre aquilo ali que vai produzir bênção na sua vida. Uma vez o Fabiano, tanto ouvi, Fabiano compartilhou lá que ele começou a fazer isso. Ele pegava um versículo da palavra e ele falou assim: olha, lá no meu trabalho, teve coisas lá assim embaraçosas, difíceis, e se aquela palavra me ajudou a resolver certas situações. E assim é. Então, se nós queremos viver no sobrenatural, nós precisamos praticar as disciplinas espirituais. E agora é importante nós entendermos que simplesmente você aplicar uma disciplina na sua vida, por exemplo, para orar, você pode torná-la mecânica e ela deixar de produzir os efeitos que é esperado através de uma vida de uma pessoa que ora. Nós olhamos na vida de Jesus, por exemplo, ele tinha muitas atividades para ele fazer, muita coisa. Jesus falava assim: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E eu tenho muita coisa para realizar. Mas Jesus, ele sempre se retirava e se isolava em alguns momentos a sós para orar, para buscar a Deus. Impressionante. Ele, o Filho de Deus, por que se separar para orar? Ele era o próprio Deus. Ali se humilhou na forma de homem. Mas por que Jesus fazia isso? Ele se separava para orar. Tinha um resultado. Agora, muitas pessoas fazem o seguinte: vão e participa de toda a reunião de oração, vai lá e participa daquele momento de oração e não desfruta, às vezes, dos benefícios que traz a oração, porque o faz de uma maneira equivocada, de uma maneira mecânica. Porque antes da prática de uma disciplina, ela precisa ser realizada lá no coração. Precisa ser alguma coisa que vem lá de dentro. Por isso que nós vamos aqui estudar como explorar o nosso interior.
e mergulhar nas profundezas que Deus tem separado para nós. É importante a gente compreender isso. Lá em Gálatas, no capítulo 6, no verso 8, fala assim: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Se nós vivermos apenas a dimensão natural, apenas a dimensão da nossa carne, fazendo as coisas que os nossos olhos veem, fazendo as coisas que a nossa carne deseja, que as nossas emoções pedem para realizar, nós vamos ser apenas carnais e não espirituais e não entender as coisas de Deus. Se nós queremos viver realmente no sobrenatural, ver o impossível de Deus acontecer na nossa vida, nós precisamos entender as coisas espirituais. E para compreender e entender as coisas espirituais, é importante nós aplicarmos essas disciplinas na nossa vida. E para nós concluirmos, irmãos, eu quero dizer aqui o seguinte: as disciplinas não são difíceis para nós realizarmos. Então, nós não vamos fazer nenhum estudo, nós não vamos fazer, não. Nós não dependemos de um estudo teológico aprofundado sobre cada uma das disciplinas para praticá-las. Elas, na verdade, elas são simples, elas são fáceis. Sabe o que depende, na verdade, para a gente aplicar a disciplina na nossa vida? Depende apenas de uma coisinha: de ter anseio de Deus, de ter fome de Deus. Eu quero conhecer Deus, eu quero estar na presença do Senhor, eu quero viver e andar pela fé. A tua palavra, Senhor, me diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Eu quero te agradar, Senhor, eu quero estar do teu lado, eu quero conhecer as coisas que o Senhor tem reservado para mim. É ter anseio de Deus. Como diz aquela canção, quem entra no santo lugar é um lugar onde a gente não quer mais estar, é um lugar de onde a gente não quer sair, porque a gente não quer estar em outro lugar, senão na presença do Senhor. Como a gente, assim, as pessoas que já desfrutaram disso, né, de poder entrar no Santo dos Santos, entrar na presença do Senhor, sentir o calor da presença de Deus, sentir o afago, o amor do Senhor, sentir também a direção dele para a sua vida. Irmãos, viver sem ouvir a voz de Deus, viver sem estar em comunhão com o Senhor, é algo terrível. Disse lá o salmista, Salmo 42, no verso 1 a 2. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Quando poderei entrar e apresentar-me a Deus? Então, buscar a Deus, isso é o que faz, isso é o que motiva, isso é o que abre portas para nós aplicarmos as disciplinas espirituais na nossa vida. Uma coisa que eu amo, irmãos, fazer, é isso que eu estou fazendo aqui agora: compartilhar com você a palavra de Deus, estudar a palavra e abrir meu coração e transmitir aquilo que Deus tem colocado no meu coração, conversar com você, tirar dúvida, trocar ideias, e eu amo fazer isso. Eu me deleito, né, estudando a palavra, apresentando aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Eu amo fazer isso. E estar na presença de Deus é a mesma coisa. Tem pessoas que amam tanto, desejam tanto estar na presença do Senhor, que elas oram mesmo, elas buscam o Senhor, se deleitam na presença de Deus. Então, o que precisa não é nada grandioso, é apenas fome e sede de Deus. Você tem fome de Deus? Você tem sede de Deus? Você deseja conhecer Deus? Deus quer levar você a um nível mais profundo, para que a gente não vive apenas na superficialidade, apenas conheça de ouvir falar. Deus quer que a gente tenha experiências realmente com o Senhor e passemos a viver no sobrenatural. Aí nós vamos conhecer coisas maravilhosas, coisas grandiosas. Amém?